Audiolivro Os Alicerces da Fé Cristã, volume 3, por Derek Prince, parte 2, capítulo 1, No Fim dos Tempos. No quinto livro, Imposição de Mãos, examinamos a quarta das doutrinas fundamentais indicadas em Hebreus 6, 1, 2, e designada por imposição de mãos. Agora falta-nos examinar as duas últimas doutrinas da lista, ressurreição dos mortos e julgamento eterno. A análise dessas duas últimas doutrinas conduz-nos a um domínio de estudo totalmente novo. Até aqui as quatro doutrinas consideradas relacionavam-se todas diretamente com este presente mundo e com o tempo. Contudo, no estudo das duas doutrinas restantes, somos levados pela revelação da Palavra de Deus para este mundo presente e do domínio do tempo para o reino da eternidade. O palco onde ocorrerá a ressurreição dos mortos e o juízo eterno pertence não ao tempo, mas à eternidade. Eternidade, o domínio do ser divino. Muitos sentem-se confusos com esta palavra eternidade. Em geral, são levados a pensar na eternidade como sendo apenas um imenso e longo período de tempo para lá de toda a concepção da mente humana. Contudo, isso não é correto. A eternidade não é apenas a extensão infindável do tempo. A eternidade difere do tempo na sua natureza. A eternidade é um domínio completamente diferente, um modo diferente de ser. A eternidade é o próprio modo de ser de Deus, o domínio em que Deus, em pessoa, habita. Em Gênesis 21, 30 e em Isaías 40, 28, Deus é chamado Deus eterno. No Salmo 92, Moisés dirige a Deus e diz: Antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Em Isaías 57,15 é o próprio Deus que define a sua natureza e domínio eternos. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo. Num alto e santo lugar habito. Essas escrituras revelam que a eternidade é um aspecto da própria natureza de Deus, o domínio onde Deus tem o seu ser. Em Êxodo 3, 13 a 14, lemos que Moisés perguntou a Deus por que nome desejava fazer-se conhecido aos filhos de Israel. E Deus deu a Moisés a seguinte resposta. E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Aqui Deus apresenta a Moisés duas formas do seu nome: Eu sou e eu sou o que sou. Isso revela a natureza eterna e imutável de Deus. Deus é sempre eu sou. Ele não muda, nem é afetado em nenhuma maneira pelo curso do tempo, que no mundo faz parte da sua própria criação. Para Deus, o passado, o presente e o futuro estão para sempre num presente eterno. Um eterno eu sou. Dessa revelação dada a Moisés veio a forma sagrada do nome de Deus, consistindo de 4 consoantes hebraicas representadas em português por IHWH. Tradicionalmente têm sido pronunciadas como Jeová. Estudiosos modernos sugerem que será mais fidedigno utilizar a forma Iavé, significando Ele é, ou alternativamente Ele será. Alguns tradutores têm procurado expressar o significado deste nome com o título O Eterno. No Novo Testamento, as mesmas verdades relativas à natureza eterna e imutável de Deus são manifestas na revelação dada ao apóstolo João, na ilha de Patmos, registrada em Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, o que era, o que há de ser, o Todo-Poderoso. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega a última. Assim, todo o alfabeto do tempo, do seu princípio ao seu fim, está contido na natureza do próprio Deus. A frase que é e que era e que há de ser
resume o presente, o passado e o futuro, correspondendo assim exatamente à revelação da natureza de Deus dada a Moisés. Eu sou o que sou. O outro título de Deus utilizado aqui, o Todo-Poderoso, corresponde à forma hebraica usada na escritura do livro de Gênesis em diante, El Shaddai. Por exemplo, em Gênesis 17:1, vemos que o Senhor, isto é, Yahvé, revelou-se a Abraão através deste nome, El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, pois lemos ali: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Anda em minha presença e ser perfeito. O significado etimológico da expressão El Shaddai parece ser Deus que é suficiente, isto é, o Deus todo-suficiente. Aquele em quem toda a criação está contida, do seu princípio até ao seu fim. O mesmo quadro da total autossuficiência de Deus está manifesto nas palavras de Paulo em Romanos 11:36. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Todas as coisas tiveram a sua origem em Deus. Todas as coisas são mantidas por Deus. E todas as coisas encontram o seu fim e o seu cumprimento em Deus. Assim verificamos que os diversos nomes e títulos bíblicos de Deus contêm em si uma revelação da verdadeira natureza eterna de Deus. Ao completarmos a natureza eterna de Deus, assim revelada, começamos a formar um quadro verdadeiro da eternidade. A eternidade, corretamente entendida, não é o tempo numa duração infindável. Ao contrário, a eternidade é a natureza e o modo de ser divino, o domínio incriado em que o próprio Deus existe. Da eternidade pelo ato ou processo de criação. Deus trouxe à existência o mundo presente e com ele a ordem do tempo, tal como conhecemos, passado, presente e futuro, por um outro ato divino. Deus um dia conduzirá este mundo a um fim, e com ele o tempo tal como conhecemos voltará a deixar de existir. O tempo está direta e inseparavelmente relacionado com a ordem do nosso mundo presente. Com esse mundo, o tempo passou a existir, e com esse mundo, o tempo deixará uma vez mais de existir. Dentro dos limites da ordem deste presente mundo, todas as criaturas estão sujeitas ao processo do tempo. O tempo é um fator na experiência total do homem, que este não tem poder para alterar. Todos os homens desse mundo são criaturas e escravos do tempo. Nenhum homem tem o poder de parar o curso do tempo, nem de o inverter. Esse domínio inexorável do tempo nos assuntos dos homens sempre ocupou o pensamento e as imaginações de homens e mulheres pensantes ao longo da história escrita da raça humana, de diversas e diferentes maneiras e em diversos e diferentes períodos. Os homens têm procurado escapar ao domínio do tempo, mas sempre em vão. O poeta inglês Andrew Marvell deu expressão ao grito da raça humana quando disse: para sempre atrás de mim ouço o carro alado do tempo aproximar-se. Em incontáveis diferentes formas e figuras de retórica, poetas e filósofos de todas as épocas e de todas as providências têm dado expressão ao mesmo pensamento: o inalterável curso do tempo e o domínio inexorável sobre todos os homens e sobre todas as criaturas. Em anos recentes, a física, através da teoria da relatividade, deu uma contribuição notável para a compreensão do tempo pelo homem. Sucintamente, essa teoria declara que as duas categorias de tempo e espaço estão inseparavelmente relacionadas uma com a outra, pelo que nenhuma pode ser adequadamente definida ou explicada, a não ser em relação a uma com a outra. Não podemos definir espaço com rigor sem o relacionarmos com o tempo, nem o tempo sem o relacionarmos com o espaço. Juntos, esses dois conceitos constituem o que a ciência chama o contínuo espaço-temporal. Se procurarmos relacionar esta teoria moderna com a revelação da Bíblia, podemos dizer que esse contínuo espaço-temporal é o quadro na qual toda a ordem do mundo presente existe. Por um ato soberano de Deus,
Este contínuo espaço temporal passou a existir juntamente com a presente ordem do mundo e por um outro ato soberano de Deus. Esta presente ordem do mundo, juntamente com o contínuo espaço temporal no qual existe, deixar de existir. Antes, atrás e para lá de todo o contínuo espaço temporal, a natureza e o ser eterno de Deus continuam imutáveis. A Bíblia revela que para a presente ordem mundial como um todo, o fim do tempo virá no momento pré-ordenado por Deus. Contudo, há um sentido em que cada indivíduo, mesmo os que hoje estão vivos, deve curvar-se ante este édito divino de que o tempo vai acabar. Individualmente, não precisamos de esperar pelo fim da presente ordem mundial. À nossa frente encontra-se um momento em que o tempo deixará de existir. Um momento em que cada um de nós enfrentará o fim do curso do tempo e passará do tempo para a eternidade. Na casa do falecido Chaim Weizmann, o primeiro presidente de Israel, os ponteiros do relógio pararam no momento da sua morte. Esse panorama é o que aguarda cada homem, independentemente da sua fama ou da sua posição na vida. Para cada homem individualmente, chega uma hora em que os ponteiros do relógio pararão, um momento em que o tempo cessa e a eternidade começa. Alguém expressou este mesmo pensamento dizendo: o relógio atrás de todos os outros relógios é o coração humano. Quando este relógio cessa de bater, então todos os outros pararão de badalar. Para cada indivíduo, o fim da vida é o fim do tempo. O que é que aguarda cada alma que faz parte ao deixar o tempo e entrar na eternidade, que se encontra do outro lado do tempo? Duas ordens universais. Há sem dúvida muitos mistérios e coisas desconhecidas que esperam cada alma que parte, relativamente aos quais a Bíblia não ergue o véu que separa o tempo da eternidade. Contudo, para lá do lá imediato da eternidade, a Bíblia revela duas coisas que são o destino final de todas as almas: a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. A revelação de que todos os homens um dia se levantarão de entre os mortos é claramente declarada por Paulo em 1 Coríntios 15, 22. Assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Tal como a morte é o destino universal de todos através da sua descendência de Adão, assim a ressurreição dos mortos é a ordem universal de Deus para todos. E isto tornou-se possível através da morte e ressurreição de Cristo. Para esta ordem universal da ressurreição dos mortos, a Bíblia aceita apenas um tipo de exceção. E a exceção admitida neste caso é perfeitamente lógica. Os que nunca morreram não vão precisar de ressuscitar dos mortos. É o que Paulo declara em 1 Coríntios 15, 51, 53. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Quando Paulo diz aqui, nem todos dormiremos, está a referir-se apenas aos cristãos. Quer dizer que todos os verdadeiros cristãos que estiverem vivos no momento da vinda de Cristo para a sua igreja, não dormirão. Isto é, não morrerão. Não dormirão na morte. Em vez disso, os seus corpos serão instantânea e miraculosamente transformados e terão corpos de uma natureza nova e sobrenatural. A corrupção será substituída pela incorrupção e a mortalidade pela imortalidade. Depois disso, não haverá qualquer possibilidade, quer de morte, quer de ressurreição, de entre os mortos. A par desta classe de verdadeiros cristãos que estão vivos no momento do regresso de Cristo, podemos deixar em aberto a possibilidade de duas outras exceções à ordem universal da ressurreição de entre os mortos. São os casos de Enoque e de Elias.
os 2 homens referidos no Antigo Testamento, que foram transladados da terra para o céu sem verem a morte. Em lado nenhum a Bíblia dá detalhes claros e passíveis de má interpretação de qual será a experiência final desses 2 homens. Mas uma coisa é certa: os que nunca morreram nunca precisarão de ressuscitar dos mortos. Por outro lado, a Bíblia revela com clareza que todos os que morreram ressuscitarão também dos mortos. A outra grande ordem de Deus na eternidade para todos os homens é o julgamento. Em Atos 17, 30 a 31, Paulo alerta o povo de Atenas de que todo o mundo um dia enfrentará o julgamento de Deus. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. A ordem do julgamento dada por Deus é para todo o mundo em geral, para toda a raça humana. É por essa razão que está ordenado a todos os homens que se arrependam, porque todos os homens um dia serão julgados. Em Romanos 14, 10, 12, Paulo alerta os cristãos de que eles também devem estar preparados para enfrentar o julgamento de Deus. Mas tu por que julgas teu irmão? Ou tu também por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito: pela minha vida, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus. Aqui Paulo está a escrever aos cristãos, portanto a expressão teu irmão refere-se a um outro cristão. Semelhantemente, a expressão todos refere-se a todos os cristãos. Mais ainda, que não há exceções ao julgamento é indicado pela aplicação universal das 2 frases: todo joelho se dobrará e toda língua confessará a Deus. Mais adiante, nessa série de estudos, examinaremos um detalhe, o programa de Deus para o julgamento de todos os homens, e veremos então que haverá diferentes cenas e propósitos do julgamento segundo as diferentes categorias de homens a serem julgados. Entretanto, está estabelecido esse princípio básico de que todos os homens que morrerem ressuscitarão e serão julgados. Esse princípio encontra-se resumido em Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Aqui a frase aos homens está ordenado inclui toda a raça humana em geral. Portanto, podemos dizer que para cada alma humana que através da morte passa do tempo para a eternidade, permanecem 2 ordens universais e irrevogáveis de Deus: a ressurreição e o juízo. Mesmo os cristãos que ainda vivos forem arrebatados para se encontrarem com Cristo na sua vinda, têm de enfrentar o julgamento indicado para todos os cristãos. Com efeito, Paulo diz em Romanos 14, 10, todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Praticamente encontramos o mesmo em 2 Coríntios 5:10. Todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Em cada uma dessas 2 passagens, a expressão todos refere-se a todos os cristãos sem exceção. A ressurreição e o juízo estão inseparavelmente ligados pela lógica da Escritura. Em cada caso, a ressurreição precede o julgamento. Em caso algum, ninguém aparecerá perante Deus para ser julgado como uma alma desencarnada, mas em cada caso será o homem completo, a personalidade humana completa, consistindo de espírito, alma e corpo, que aparecerá ante o julgamento de Deus. Por esse motivo, a ressurreição do corpo tem de preceder necessariamente o julgamento final. É nesta ordem que essas 2 coisas são sempre apresentadas nas Escrituras. Primeiro a ressurreição, depois o julgamento eterno. Em 2 Coríntios 5:10, Paulo indica o princípio subjacente que determina esta ordem. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O julgamento tem a ver com as coisas feitas pelo homem no corpo, enquanto esteve na terra, como é pelas coisas feitas no corpo que o homem tem de responder. Deus ordenou que o homem compareça no seu corpo ante ele para responder por essas mesmas coisas. Portanto, a ressurreição do corpo deve preceder o julgamento eterno.
Neste, como em todos os pontos, o programa de Deus é lógico e consistente. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor por esse ensino. Obrigada, meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, o Deus que guarda, o Deus que transforma mentes, corações, o Deus que sonda mentes e corações, o Deus que renova, o Deus que purifica, o Deus que tudo vê, o Deus que tudo pode. O eu sou, o grande eu sou, grande eu sou. Que o Senhor possa tocar nas mentes e nos nossos corações com esse ensino, possa nos transformar à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo e possa nos ensinar a ser mansos e humildes de coração. Que o teu reino avance, Senhor, e a glória seja dada somente a ti. Em nome do Senhor Jesus eu oro e agradeço. Amém. Graças a Deus. Meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas estão de mim distantes, vejo-a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantaste cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupaste teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando vier dos céus o povo seu buscar, no lar eterno quero jubilando a tua santa face contemplar. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.